Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade para o estudo das nossas transformações gasosas, a gente vai passar agora para a transformação isométrica, que também é conhecida como transformação isocórea e popularmente isovolumétrica. Então vamos lá. Aqui, o nosso estudioso que contribuiu para essa área de conhecimento foi o Jacques Charles, e essa transformação também é conhecida como a lei de Charles. E lembrando que nessa transformação, o nosso volume ele vai permanecer constante, ou seja, não vai sofrer alteração. E o que essa lei ou essa transformação postula aqui para a gente? Vamos acompanhar aqui. Uma massa de gás na transformação com volume constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, se é diretamente proporcional, isso nos quer dizer o quê? Se nós aumentarmos a pressão, consequentemente, também vai haver um aumento dessa temperatura, ok? Vamos observar aqui nessa ilustração. Nós temos 3 sistemas fechados. Aqui dentro é representado por essas bolas. É o nosso gás, então está representado o volume desse gás. E note que ele está constante, ó, sem alteração. Inicialmente, nós temos um valor de pressão e um valor de temperatura. Após uma transformação, o que acontece? Há um aumento da nossa pressão. Se aumentou a pressão, aumenta a temperatura. Novamente, aqui foi para 3. Se houve um aumento na temperatura, na pressão, também vai haver um aumento na temperatura. Como a gente está falando dessas transformações e eu já havia dito que tem cálculo, matematicamente falando, isso quer dizer o quê? Nós temos essa formulazinha aqui, onde nós teremos uma pressão inicial sobre uma temperatura inicial igualadas a uma pressão final sobre uma temperatura final. Vamos resolver um exemplo? Acompanhe. Numa experiência, um cientista retira de uma máquina frigorífica a temperatura de menos 15 graus Celsius. Um recipiente contendo ar a pressão de 2,17 atm. Levando a uma temperatura de 35 graus Celsius. Considere que o volume deste recipiente não varia, ou seja, vai permanecer constante, e pede para a gente calcular a pressão do ar no estado de equilíbrio final. Então, de cara, já dá para saber que a gente vai calcular a nossa pressão final. Mas antes, vamos identificar os nossos valores. Nossa pressão inicial aqui, ela equivale a 2,17 atm. A nossa temperatura 1, menos 15 graus Celsius. A nossa pressão final a gente está procurando e a nossa temperatura final foi 35 graus Celsius, não é isso? De acordo com o sistema internacional, a nossa temperatura para esses cálculos ela é sempre em Kelvin. Como deu em graus Celsius, nós temos que fazer a transformação, passar o grau Celsius para Kelvin. Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui. De modo geral, é só somar 273, mas aqui de forma organizada. A temperatura Kelvin igual grau Celsius mais 273. Então, a gente vai fazer uma de cada vez. Primeiro aqui é de menos 15, a nossa T1. Então, a temperatura Kelvin igual a menos 15 mais 273. Aqui a gente tem uma regra de sinal, viu? Vamos ficar esperto com isso aqui. Menos 15 mais 273 é 258 Kelvin. A primeira T1 já está transformada. Agora vamos para a nossa segunda temperatura, que é 35. Então, temperatura Kelvin igual, substitui aqui, 35 mais 273.
Nossa temperatura Kelvin aqui vai ser 308 Kelvin. Fizemos a transformação da temperatura, então a gente vai jogar na nossa fórmula aqui, onde nós temos uma pressão inicial sobre uma temperatura final igual a uma pressão final que a gente está procurando e a nossa temperatura final. Então, só substituir. Nós vamos ter aqui a pressão inicial, que é 2,17 sobre T1, que é 258 Kelvin, igual o nosso P2, que a gente está procurando, sobre a nossa temperatura 2, que é 308. Agora a gente chegou aqui nessa parte. O que a gente vai fazer agora? Uma multiplicação cruzada, onde o 2,17 vai multiplicar o 308 e o 258 vai multiplicar o nosso P2. Então, como é que vai ficar? Vou fazer aqui direto. Nós temos o P2 vezes 258 igual 2,17 vezes 308 vai dar 668,36. Agora a gente vai isolar o nosso P2. Se o 258 está multiplicando, ele vai passar para o lado da igualdade, dividindo. P2 igual a 668,36 dividido por 258. A nossa pressão final aqui vai ser, dividindo esse valor, vai dar aproximado, arredondado, 2,6 atm.